Olá pessoal, nesse vídeo eu quero ilustrar para vocês como que a gente pode calcular pressões de vapor de uma substância pura utilizando equações de estado. No caso aqui a gente vai trabalhar com a equação de Peng-Hobson e a substância do nosso interesse é a água. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar de forma complementar o suplemento Octopus, que nós já estamos trabalhando há um bom tempo aqui na disciplina, e o suplemento XSOS, que foi desenvolvido pelo professor Marcelo Castier, cujo link para download eu deixo aqui na descrição do vídeo. Qual que é o nosso objetivo? Nós queremos gerar uma curva pressão de vapor versus temperatura para a água. Ou seja, nós queremos os valores da pressão de saturação da água em todas essas condições de temperatura, conforme predito pela equação de Peng-Hobson. Para isso, a gente precisa resolver um problema de equilíbrio líquido-vapor. Para uma substância pura, nós sabemos que se ela está distribuída em fases líquida e vapor em equilíbrio, o próprio estado de equilíbrio termodinâmico pressupõe que haja uma igualdade de temperatura e de pressão entre as duas fases, que nós podemos quantificar como sendo os critérios de equilíbrio térmico e de equilíbrio mecânico. Sendo a fugacidade de uma substância pura uma função apenas da temperatura e da pressão da fase em que ela se encontra, a gente pode escrever o critério de equilíbrio material, dado pela igualdade da fugacidade da água, nas fases líquida e vapor em equilíbrio. Se a gente divide os dois lados dessa equação pela pressão do sistema, nós teríamos uma igualdade de φ, ou seja, uma igualdade de coeficientes de fugacidade da substância nas duas fases. E aí, se a gente passa uma LN dos dois lados, nós conseguimos exatamente a equação que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Nós queremos descobrir, em cada uma dessas condições de temperatura, qual que é a pressão de vapor da água. Em outras palavras, nós queremos descobrir, para cada valor de T, qual que é o valor de P que faz com que esse LN do lado esquerdo seja igual ao LN do lado direito. E onde que vai entrar a equação de Peng-Hobson aqui? No próprio cálculo do LN do φ. Uma vez que a gente tem a temperatura e a pressão do sistema, é possível obter coeficientes de fugacidade para uma substância pura utilizando uma equação de estado. Então vamos passo a passo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é atribuir um chute inicial para a nossa pressão de vapor da água. E nós vamos fazer isso utilizando o modelo de Ambrosio-Walton que nós já estudamos anteriormente e que está implementado no Octopus. Então o PVAP de Ambrosio-Walton é dado por essa função, e aí a gente teria como parâmetro de entrada a temperatura do sistema, T crítico, P crítico e fator acêntrico da água, que nós vamos deixar fixados para não ter problema aqui na hora de arrastar. Nós queremos descobrir se nessas condições de T e P, esse valor de pressão que nós chutamos é de fato a pressão de equilíbrio do sistema. E para isso nós precisamos avaliar esse critério, nós precisamos calcular o LN do φ da água na fase líquida nessas condições e o LN do φ da água na fase vapor. Se der igual, significa que a pressão que nós colocamos aqui de fato é a pressão de saturação da água nessa temperatura. Se não der igual, o nosso objetivo é descobrir o valor de P que faria com que isso fosse igual. Então, se nós queremos calcular esses LNs de φ, nós podemos utilizar as funções presentes no XSOS. Antes, nós precisamos atribuir aqui as composições de cada fase, porque vai ser exigido como parâmetro de entrada dessas duas funções. A gente sabe que nós estamos falando de uma substância pura, portanto, o x igual a y, que é igual a 1 em todas as nossas condições de equilíbrio. E aqui nós teríamos condições de utilizar a função PR, que remete a Peng-Hobson, ln φL. Como parâmetro de entrada, que a gente descobre apertando Ctrl Shift A tudo simultaneamente, a gente tem a constante dos gases ideais, que eu vou deixar fixada, a temperatura do sistema, que está aqui na célula A11, a pressão do sistema, que estaria aqui escondido na célula C11, a composição, que é igual a 1, e os parâmetros que são dados aqui nessas colunas. Lembrem-se que esse KJ ele é útil em regras de mistura, mas da forma como a função está implementada no XSOS, ela exige que você entre com o valor do K11, que seria igual a 0. E aí, quando a gente arrasta em todas as condições de T e P que nós temos, ou seja, em todos os nossos pontos de equilíbrio, nós teríamos esses valores que eu trago ilustrado aqui para vocês. Como é que a gente obtém o LN do φ na fase vapor? É exatamente a mesma ideia. A gente utiliza a função PR, LN, φ, V, com os parâmetros de entrada exatamente iguais. O que poderia ser diferente seria a composição aqui, e a composição que nós temos é igual nas duas fases. Então, a gente teria o R, T, pressão, composição e os parâmetros. Portanto, nós temos aqui todos os valores de LN de φ.
E aí a gente pode subtrair em módulo o Ln do φ na fase líquida menos o Ln do φ na fase vapor. E como eu comentei com vocês, os valores não estão aqui iguais a zeros, isso significa que, de fato, essa ainda não é a pressão de equilíbrio do sistema. Nós queremos descobrir os seus valores. E é justamente aqui que a gente entra com o solver. A gente vem em dados, a gente vem em solver, e aí a gente pode atribuir uma função objetivo. Nós queremos zerar esse delta do Ln do φ. Perceba que zerar vai ser a mesma coisa que minimizar, porque nós estamos falando de um número em módulo. E aí a gente quer fazer isso alterando a pressão de equilíbrio. Nós vamos deixar essa caixa marcada aqui, porque a nossa variável de iteração não pode assumir valor negativo. E a gente clica em resolver. Ele transformou isso aqui em zero, então a equação de Peng-Robson prevê uma pressão de 0,0048 bar. Como é que a gente obtém aqui as outras pressões de vapor? A gente pode tratar agora o segundo ponto de equilíbrio. Então a gente teria uma outra função objetiva que está na célula G12, uma outra variável de iteração que está na célula C12, estou falando dessa pressão. E a gente põe para resolver, obtendo aqui uma outra pressão de vapor pela equação de Peng-Robson. Agora, se a gente decide resolver o problema tratando cada ponto individualmente, isso torna um procedimento cansativo. E vai ser tão mais cansativo quanto mais pontos de equilíbrio a gente tiver para trabalhar na nossa curva de pressão de vapor por temperatura. Então, uma forma mais otimizada de resolver o nosso exercício aqui seria tratar todos os pontos de equilíbrio de uma vez só por meio dessa função objetivo, que seria a soma ao longo de todos os pontos dos deltas de Ln de φ em módulo. Quando a gente pede para o solver minimizar essa função, a gente já estará minimizando todos os termos que entram no somatório. Portanto, se a gente volta aqui nesses dois primeiros pontos aqui para as condições iniciais, então estou retomando os chutes, a gente teria como calcular essa soma e nós pediríamos para o solver zerá-la, variando todos esses valores de pressão. Não tem problema nenhum eu colocar todas essas pressões, porque cada valor de P só vai influenciar no delta Ln de φ da linha correspondente. Portanto, a gente põe para o solver resolver, e aqui ele está buscando a resolução, como vocês podem ver aqui embaixo. Uma vez que ele tenha atingido os critérios de convergência, ele vai ter mexido em todos os valores de pressão, que vão fazer com que todos esses termos aqui sejam iguais a zero. Vamos esperar mais um pouquinho. E aqui ele chegou na solução. Ele não conseguiu transformar isso aqui em zero, mas a gente está falando de uma coisa muito próxima de zero, seria 7,81 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui a gente vê que, de fato, todos os valores de pressão foram mexidos. Então, o que seria essa coluna? Em cada um dos pontos seria a pressão de vapor calculada pela equação de Peng-Robson. Vamos comparar os valores calculados com os dados que estão presentes na tabela de vapor, que seriam os dados mais confiáveis. A gente teria graficamente como plotar essa curva TP e essa curva TP. Quando a gente faz isso, a gente obtém os resultados que eu trago ilustrado aqui para vocês. Portanto, nós estamos falando da curva em verde por Peng-Robson e da curva em azul claro pela tabela de vapor. Perceba que o nosso domínio de temperatura ele é bem representativo, ele vai quase que do ponto triplo até o ponto crítico. Vocês conseguem perceber que à medida que vai chegando próximo do ponto crítico, você tem um distanciamento maior entre a curva de Peng-Robson e a curva da tabela de vapor? Isso é porque as equações de estado elas apresentam problemas nessas proximidades da condição crítica. Uma forma da gente quantificar quão bom foi o nosso cálculo para o Peng-Robson seria calculando os desvios relativos em módulo. Então a gente teria um módulo entre a pressão da tabela de vapor, a pressão calculada, dividido pela pressão experimental. Quando a gente tira uma média de todos esses valores, a gente obtém aqui uma média de 8,43%. Nessa condição aqui de baixa temperatura, a gente não consegue visualizar no gráfico, porque de fato o eixo da pressão está pegando aqui um intervalo muito grande de P. Tá? Talvez se a gente limitasse aqui de 0 até 50 bar, pudesse ser possível de ver o distanciamento entre essas curvas. Tá ok, pessoal? Uma coisa que é interessante da gente comentar é que nós resolvemos o problema utilizando essa função objetivo. E nós poderíamos ter resolvido o problema utilizando, por exemplo, uma função objetivo baseado não nos LNs de φ, mas nos deltas de φ ou nos próprios delta de fugacidade, tá bom? Porque essas três equações aqui, elas são equivalentes. Muito provavelmente, se a gente utiliza uma função objetivo tipo essa aqui, ou um próprio, em termos da fugacidade, o resultado final vai dar diferente das pressões calculadas por Peng-Robson, porque faz uma diferença para o método numérico se você está trabalhando com LN ou não. Tá? Isso pode influenciar na forma como ele vai chegar até o resultado final.
Mas isso eu deixo para vocês avaliarem por conta própria. O mais importante aqui é utilizar os SOs, é utilizar o Octopus para dar o chute inicial e entender como que se dá o cálculo da pressão de vapor para uma equação de estado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham tido em alguma passagem, eu fico à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.